Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live das terças-feiras. Hoje a última live de 2021 e tenho a certeza que será assim uma bela despedida e, um início também muito bom para 2022. E nada como abandonar os maus hábitos. E olá Carmen, olá minha querida, obrigada por estares aí. E um dos maus hábitos que muitas vezes nem sequer temos consciência dele tem a ver com a dependência emocional. E é sobre isso que hoje vamos falar, sobre os perfis da dependência emocional, que são o cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho, o culpado. E quem ficar até o final desta live vai conseguir entender de onde é que eles surgem e como fazer escolhas melhores para a nossa vida, nomeadamente aprender a dizer não, parar de se preocuparem com aquilo que os outros pensam, reconquistar o amor próprio e não deixar os sonhos de lado. Sem dúvida, normalmente, nesta última semana do ano, há muitos pedidos de ano novo, muitos desejos, mas que, sem termos consciência daquilo que nos trava e que nos impede de avançar, vai ser muito difícil continuar igual, porque a verdade é que quem sofre de dependência emocional tem muita dificuldade em melhorar financeiramente, melhorar de forma nos relacionamentos e até ter uma vida saudável, porque vamos perceber porquê. Então, muito bem-vindos a todos. Podem deixar as vossas perguntas à medida que eu for falando. Podem estar à vontade, eu irei responder a todas as questões que colocarem. E vou começar por falar um pouquinho sobre o que é a dependência emocional. Então, a dependência emocional é um distúrbio de prioridades que faz com que uma pessoa deixe de ser a pessoa mais importante na sua vida, na sua própria vida, e permite que esse posto seja ocupado por outras pessoas. E aos poucos essa pessoa vai deixando de lado os seus sonhos, desejos, o seu amor próprio, para viver em função das expectativas e opiniões dos outros. E é aí que a sua vida trava. Literalmente trava. Ou aumenta um bocadinho e depois volta outra vez. E especialmente para quem está aqui, é pai e mãe, vão saber onde é que este distúrbio se forma, porque é um distúrbio que se forma na infância, e para os pais que estão aqui vão poder impedi-lo de contagiar os vossos filhos com este distúrbio, porque às vezes parece algo inofensivo que acontece, só que nós de facto não conseguimos medir o efeito que isso vai ter a longo prazo. E então, como é que então a dependência emocional ela surge? Antes de falar como é que ela surge, eu vou fazer 3 perguntas e quero que me digam aqui se, ao fazer estas perguntas, se alguma delas, como é que responderiam. Então digam-me se acredita que é sua responsabilidade que tudo e todos à sua volta fiquem bem. Sente-se uma guardiã ou zeladora do bem-estar geral. E as expectativas e opiniões dos outros pesam na hora de tomar decisões? Se alguma destas perguntas tiver um sim, é apenas uma evidência, um sinal de que existem relações de dependência emocional na sua vida e que contribuem para sentir
de alguma forma travada ou perdida. Há também alguns sintomas da dependência emocional. As pessoas que sentem ou que vivem em relações de dependência emocional sentem uma sensação de peso, uma sensação de cobrança, uma sensação de obrigação e uma sensação de que não é livre para escolher ou estar sujeito sem estar sujeito a algum tipo de julgamento, desaprovação ou questionamento. E então a Mónica diz: Olá Isabela, gostava de aderir. Queres fazer a live dupla comigo, Mónica? Para mim será um gosto. Eu posso convidar-te aqui a aderir. Não estava previsto, mas eu estou aberta a isso. Confirma-me só se queres fazer aqui a live comigo, Mónica. E a Carmen diz: já foram uns sim em tempos. Ok. Boa, Carmen. Isso já é muito bom sinal, porque o bom da dependência emocional é que ela é uma escolha. E de facto, Mónica, não estás a ouvir? Então eu vou escrever aqui para sair e entrar de novo. Então, como eu estava a dizer, a dependência emocional é uma escolha e por vezes tomar consciência dela é o passo mais difícil. E de facto, a partir do momento em que tomamos consciência, já não podemos dizer que não sabemos o que é que se está a passar. Digam-me só se estão todos a ouvir-me bem. Se me conseguem ouvir bem, coloquem aqui, por favor. Não sei se é a Mónica que não está a conseguir. Ela já diz que vai mudar de fones. Ok. Então, quando existe esta relação de dependência emocional... Olá, Paula, boa noite. Consegues ouvir bem? Carmen, sim, consigo-se perfeitamente. Excelente, obrigada, muito obrigada por confirmares. Que eu podia ficar aqui a falar para o boneco, né? Assim, com a vossa confirmação, eu vou continuar. Então, quando existem estes sintomas de dependência emocional, que é aquela sensação de peso, de obrigação, de cobrança, e da pessoa não se sentir livre para escolher algo sem estar sujeito a algum tipo de julgamento, desaprovação ou questionamento, isso é de facto uma evidência de que as escolhas e decisões dessa pessoa são feitas com base naquilo que os outros esperam dela, em vez de escolherem com base naquilo que é o seu desejo. E, como eu estava a dizer, alimentar relações de dependência emocional passa a ser uma escolha, a partir do momento em que nós tomamos consciência disso. Então, como é que ela surge? No fluxo natural da vida, e vamos pensar numa criança, é muito fácil pensar quando uma criança está ali a crescer, começa a desenvolver-se, super curiosa pela vida. Boa noite, Suzete, bem-vinda. Ela quer explorar o mundo. É muito fácil para uma criança desejar, dizer o que é que ela quer ser quando for grande e mudar não sei quantas vezes. Quem é mãe sabe bem disto. E no fluxo natural da vida, o natural é ela usar os seus recursos, dos seus traços, que também se vão formando ali até por volta dos 5 anos, e usar os recursos para realizar os seus sonhos e desejos. E no convívio com os pais, com familiares e outras pessoas, ela começa a aprender que precisa de comportar-se de determinada maneira para receber amor.
e que às vezes não basta ela só desejar aquilo que ela quer. E como a criança ela só sabe aquilo que é amor e ela só deseja receber amor, ela acaba por abrir mão dos desejos e vontades dela para se adequar às normas e expectativas. E este padrão repete-se até à idade adulta. Então, esta criança torna-se um adulto que carrega aquele padrão aprendido com os pais e familiares para as relações com outras pessoas, sejam elas amigos, chefes, parceiros e até pessoas que ela nem conhece. Olá Patrícia, boa noite, bem-vinda. E o adulto continua a buscar aquilo que a criança buscava e parece que fica ali muito preso nessa busca. E com base em milhares de atendimentos feitos pelos estudos do Corpo Explica, para mim este ano foi um ano bastante debruçado sobre este tema, foram encontrados 5 perfis. 5 perfis de dependência emocional. E estes perfis são o cuidador, em que o lema do cuidador é quem ama, cuida. O grande problema é que é uma pena que o cuidador não se ame e nem se cuide. Depois temos o campeão. E para o campeão a frase típica dele é: tudo o que eu mais quero é que os meus pais tenham orgulho de mim. Eu faço o que for preciso para colocar um sorriso no rosto deles e deixá-los orgulhosos do filho que têm. Pessoas com o perfil campeão dependem da validação externa para se sentirem motivados ou no recurso e não conseguem ter desejos próprios, mas apenas se preenchem nas expectativas de alguém. Depois tem o perfil bonzinho. O perfil bonzinho, eles são os fofos, são os queridos e fazem de tudo para não terem conflitos com ninguém. Fazem sempre aquilo que os outros esperam para não incomodar. E deixam também de lado as suas vontades e colocam-se em segundo plano. Depois temos o coitadinho. Para este tipo de pessoas, parece que a vida dele é sempre muito difícil e cheio de problemas. Acha que os observam, que fazem comentários ou riem dele e no final parece que sobra sempre para ele. Na sua vida existe sempre um vilão, um problema ou muitos obstáculos. E por fim, o perfil culpado, que acredita que tudo o que acontece de errado é culpa ou responsabilidade dele, mesmo que não seja, ou ele não tenha nada a ver com aquilo que aconteceu. Há uma característica muito fácil de identificar uma pessoa com perfil culpado, é que ela está sempre a pedir desculpa por tudo, por nada, por algo que aconteça. E agora eu gostava que quem está aqui a assistir, que comente aqui, por favor, com qual ou com quais perfis mais se identificam. Eu fiz uma pergunta no meu story e tenho aqui já um perfil mais votado, que vai ser sobre ele que eu hoje vou falar a live, porque eu quis explorar mais. E os outros 4 irão ficar para outra oportunidade. Mas gostava de saber quem está aqui a assistir, com qual dos perfis mais se identifica. Eu posso-vos falar que, no meu caso, eu tenho um perfil cuidador muito forte. Quando eu estava a preparar hoje esta live, vinha-me à memória tantas situações. E, de facto, é o cuidador, eu acho que tenho esse muito presente desde que me conheço. O bonzinho também, e a Carmen está a dizer a boazinha, mas a tentar mudar isso. Boa. A Anabela também responde o cuidador. E eu acho que eu tinha um pouco de cada um.
confesso-vos. Eu, de facto, eu tenho uma percentagem muito alta de dependência emocional. Por isso é que a minha vida estava toda travada em todas as áreas. E neste último ano as coisas estão a mudar bastante e por isso é que eu escolhi também esta área, trabalhar com pais e filhos, porque de facto estes padrões são tão inocentes que nós nem damos conta que eles se formam. E tinha muito também do perfil culpado. Eu tinha o cuidador e o culpado, acho, e o bonzinho eram assim os três mais fortes na minha vida. Depois também ele é o campeão e é o coitadinho, mas menos. Mais alguém? Então aqui das pessoas que estão a assistir, está muito mais gente. Eu gostava que colocassem aqui. A Patrícia também vem aqui empatar, continua a empatar com o cuidador e com a boazinha. Ok. O Fernando também diz o bonzinho. Bom, eu vou ter que fazer uma live para o bonzinho também. A Paula diz revimem todos, não tinha noção. Ok, então Paula, junta-te ao clube. Não é... De facto nós não temos noção. E por isso é que é importante falar sobre isto, para estarmos atentos. E agora que vamos iniciar um novo ano, estarmos atentos a isso. A Suzete disse, eu já tive todos. Boa. Boa. Agora o tive, gostei do verbo. Carmen, cuidador também existe, desde que passei a ser mãe, mas também a mudar. Culpado já passou, espero eu. Ok. Que bom. O culpado é fácil nós começarmos a tomar consciência dele com aquilo que nós falamos, porque há coisas que nós dizemos que saem, que nós nem temos a noção. No outro dia eu estava a falar com uma pessoa e ela pediu-me desculpa não sei quantas vezes. E de facto, eu até disse-lhe assim, tu tens a noção de quantas vezes me pediste desculpa? E não tinha nada que pedir desculpa, não havia nenhuma situação que fosse necessário pedir desculpa. E ela, realmente, não sei porquê. É porque de facto há coisas que nós fazemos e que nós não temos sequer a noção disso. E por isso é que estamos aqui. Então, olha, muito obrigada por partilharem comigo. Eu já fico mais feliz por ter escolhido o perfil cuidador, porque também era o que tinha sido mais votado até agora, porque eu queria explorá-lo mais, porque é um perfil que de facto trava muitas pessoas e eu vejo que ele é muito comum. A Patrícia diz, eu por acaso fazia muito isso, mas estou a melhorar. É isso. E o bom de tudo isto é que, de facto, a nossa vida melhore, que se torne mais leve, que alivie esta sensação de peso que as pessoas que têm a dependência emocional sentem. Porque parece que a vida cansa, parece que não conseguimos avançar, parece que tudo trava e às vezes, quanto mais melhoramos a parte financeira, ou de relacionamento, ou de saúde, parece que a vida fica pior. E nós vamos entender porquê. Então, bem-vindos ao perfil cuidador. E o perfil cuidador, ele devota a própria vida ao bem-estar alheio. Seja ouvir o problema dos outros, a fazer favores, a assumir responsabilidades que não são dele, a prover ajuda financeira e emocional e até a ser enfermeiro das pessoas. Ele acredita que é dele a responsabilidade por tudo e todos ficarem bem, pois só assim tem valor. A Carmen diz que a Patrícia ainda diz muito desculpa. Então, olha, vocês agora podem começar a corrigir-se uma à outra. Ou a dizer, ups, já disse outra vez. Ou fazem aí um acordo para melhorar. Então, isso, melhorias. É isso que nós queremos, é só melhorias. Muitas vezes as pessoas com o perfil cuidador dizem assim algumas frases que eu vou dizer assim só para vocês pensarem se lembram de alguém que ouçam. Os meus pais já são idosos, eu fico preocupada se eles precisam de alguma coisa,
Se precisam que os leve a algum lado, eu falo com eles todos os dias e procuro estar presente. Não vai alguma coisa acontecer com eles. E eu sentir-me-ia muito culpada. Conhecem alguém que fala assim? Ou pessoas que dizem assim: o meu filho já é crescido, mas eu fico sempre de olho. Estes jovens agora, com estas influências, o mundo anda muito perigoso, não dá para descuidar. Eu estou sempre a ligar para saber se ele está bem. Eu gosto de saber com quem ele sai. Sou uma mãe presente, sabe? Daquelas que se importa. E é difícil isso hoje em dia. Também conhecem mães assim? Eu chamo mais de mães galinhas, né? Daquelas que estão sempre em cima. Algumas pessoas acreditam que a missão delas é cuidar dos outros. Acreditam que a vida delas se resume a serem úteis para os outros, a servir ou a cuidar deles. Acreditam que o bem-estar dos outros é responsabilidade delas e se alguém não está bem, é por causa delas. E este perfil cuidador, tal como todos os perfis da dependência emocional, vem quando, na infância, a criança recebe a obrigação e a responsabilidade por cuidar de algo ou de alguém além da sua capacidade. É quando os pais deixam a criança responsável por cuidar de um irmão mais novo e da casa enquanto eles trabalham fora. É quando a criança cuida de um familiar ou uma pessoa doente e tem de dar remédios, banho, trocar de roupa, fazer várias atividades. Quando faz trabalhos domésticos, em vez de brincar e se divertir. E apenas ser criança. O som foi-se para toda a gente ou foi só para o Fernando? Continuam a ouvir ou não? Está a correr bem? Fernando, então sai, eu volto a entrar, porque eu não sei porque é que às vezes o som sai. A Suzete também diz que está bom, a Mónica também. E a Suzete diz: eu em criança sempre tomei conta de crianças. Pois é. É daí que vem o perfil cuidador. Ok. E então a criança, ela até faz trabalhos domésticos em vez de brincar e se divertir e ser apenas uma criança. Às vezes a criança trabalha desde cedo no negócio da família e sente-se responsável por sustentar a casa. Ela sente que precisa de fazer o que os pais mandarem e esperam dela para ser amada por eles. A Suzete diz que cuidava de crianças apesar de não ter irmãos. Que giro. Então, o que é que naquela situação a criança pensa? Ela aprende que precisa de cuidar de algo ou de alguém para ser amada. E outras situações em que isso acontece, outros casos em que isso também pode levar à origem deste perfil cuidador, é quando a criança assiste a discussões e a violência doméstica e sente que precisa de proteger um dos pais. É naquele momento em que a criança entra no meio da discussão para defender um deles ou sente que precisa ser forte para proteger. Então, ela coloca-se no lugar de cuidar, proteger e ser um pilar de sustentação num ambiente ou relação problemática. Podem ser crianças que cuidam de pais alcoólatras, deprimidos ou doentes. A criança assume um papel de marido ou esposa quando os pais se separam.
É aquela criança que assume o papel de pai ou mãe dos próprios pais, tendo que amadurecer e tomar decisões de adulto muito antes do que deveria. São aquelas crianças que guardam o segredo dos pais quando eles desabafam com ela sobre quando o casamento não está bem, ou sobre problemas pessoais, ou quando ela até descobre uma traição e o pai e a mãe pedem para ela não contar. Então a criança cresce a acreditar que para ser amada ela precisa de proteger, cuidar e carregar o peso dos pais. E neste processo ela aprende outra coisa, que é a não dar trabalho para os outros. Afinal, o que é que ela pensa? Se os pais já estão com problemas demais, a ponto de precisarem daquela criança para os ajudar, ela não pode ser mais um problema na vida dela, na vida deles. Essa criança aprende a ser forte e a sofrer sozinha e em silêncio com os problemas dela. Ela aprende que precisa de arranjar uma solução para não dar trabalho. E é aí que as coisas más começam a acontecer com ela e ninguém fica a saber. É aqui que a criança sofre de bullying e não conta. É aqui que a criança sofre violência e não conta. Ela sofre até abuso sexual e não conta. Ela não conta porque os pais estão cheios de problemas e ela não quer ser mais um problema. Ela não conta porque ela acredita que se der trabalho para os pais, ela não vai ser amada por eles. E o pior de tudo é que em muitos casos, mesmo a criança a ajudar os pais, a cuidar deles e a silenciar os próprios problemas, ela ainda assim é maltratada ou tratada com descaso. Ela ainda assim não recebe o amor e a aprovação dos pais. E o mais triste ainda é que esta criança aprende e acredita que o problema é dela. Que é ela que está errada. Que é ela que não fez o suficiente para merecer o amor dos pais. Muitas vezes os cuidadores ocupam-se com o problema dos outros para não terem que pensar nos próprios problemas e não terem que encarar o vazio desesperador que existe dentro deles. Que eles sentem quando não têm nada ou ninguém para cuidar. Então esta criança, quando cresce, ela vira um adulto que continua a cuidar de tudo e de todos em busca de ser amado e validado. Ele transforma-se num adulto que se torna um burro de carga dos outros no trabalho, assume responsabilidades que são dos colegas, trabalha além do horário, aceita carregar mais e mais peso por acreditar que isso é o certo, que é normal e que vai trazer aquilo que ele busca. Ele vira o adulto que se torna o pai ou a mãe num relacionamento e sente-se responsável por servir, sustentar e fazer de tudo para ver o par feliz. E nunca consegue deixar de ser o pai ou a mãe dos seus filhos, mesmo quando eles já são adultos. A Carmen diz, oh my God, quase choro. É verdade, até eu me emociono ao ler isto, porque eu tive que deixar isto escrito, que eu não conseguia deixar isto para improvisar. É de facto, é triste, é muito triste pensarmos que de facto há padrões que nós repetimos sem querer e que nós não entendemos porque é que acontecem na nossa vida e que começam com coisas tão simples como esta. Uma forma de uma criança querer receber amor, porque é só isso que ela precisa. Como é que é ouvirem tudo isto?
Gostava. Sei que esta live pode parecer ser um pouquinho mais pesada, mas o objetivo é que fique tudo leve no final. A ideia é que fique leve, não é tornar ainda mais pesado. Lembrem-se, é parentalidade leve que estamos aqui a falar, só que é preciso falar destas coisas para poder ter consciência e poder preveni-las. Porque muitas vezes nós, como adultos, não recebemos aquilo que nós precisávamos como criança, mas nós já somos adultos. E corremos o risco de repetir o mesmo com os nossos filhos. Então, quando nós priorizamos os nossos filhos que de facto esperam o amor dos pais, nós estamos a curar-nos também. Porque a verdade é que quando nós temos um destes perfis, nós ainda temos feridas abertas em nós. Só que nós estamos responsáveis por criar uma criança. E essa criança, para não voltar a repetir os mesmos padrões, precisa que nós, como pais, assumamos a responsabilidade. A Anabela diz, faz todo sentido. Carmen diz, Isabela, tu estás a ser aquilo que sempre pedi, tipo, o livro de instruções que os pais precisam. Obrigada. Obrigada, Carmen, por este feedback, porque a verdade é que eu decidi mudar de carreira também, porque para mim é muito importante fazer algo relevante e que mude verdadeiramente a vida das pessoas. E quando eu me apercebi que eu estava diante daquilo que faz parte da estrutura de tudo, e eu já era mãe, e a minha adolescência foi terrível. Eu era mãe de uma adolescente e que estava a repetir algumas coisas que também tinham repetido comigo, apesar de tanto conhecimento que eu já tinha. Eu de facto comecei a pensar, realmente nós estudamos tanto para ter uma profissão, estudamos tanto para tudo aquilo que é operacional, mas a parte emocional, trabalhar para o trabalho mais importante do mundo, que é criar um novo ser humano, nós não estudamos. Porque há uma romantização da maternidade, da paternidade, até dos relacionamentos, que é absurda. Não é real. E ainda bem que vocês estão aqui e que me permitem ter acesso a este feedback. Porque isto só... Eu não procuro validação externa neste momento. Porque eu já aprendi a viver com isso e, de facto, eu agora faço aquilo que eu quero. E o meu sonho de criança... Eu lembro-me que o primeiro trabalho de escola que eu fiz chamava-se Crianças Maltratadas. E o meu sonho era ser pediatra, para as proteger. E eu tive a noção, quando eu fiz uma visita ao hospital, à pediatria, com o professor e mais colegas do grupo, isto nem estava previsto, mas é mesmo muito forte. Eu senti a impotência dos médicos perante a realidade das coisas. Porque era como se a criança chegasse ali a pedir um pedido de socorro e não fosse atendida. Porque era só tratada a parte física, mas a ferida emocional já lá estava. E nenhum de nós foi ensinado a lidar com as suas próprias emoções. Então, como é que nós conseguimos lidar com as emoções de uma criança? Ela é pura. Ela é pura, ela não precisa de mais nada que não seja ser amada. Mais nada. A Carmen diz, ninguém nasce a saber tudo, nem pouco, mais ou menos. Devia ter ouvido isto muito mais cedo. Mas espero que outras pessoas possam aproveitar. Estamos sempre a tempo. E aqui não é para trazer o perfil culpado. Não é para sentir culpa agora, está bem? Não é para sentir culpa mesmo. É para tomar consciência.
Eu sei que este é um tema muito sensível, eu sei que este é um tema que nos faz lembrar de situações. Eu fui a pessoa que sofreu de bullying na adolescência e não contou para ninguém. E o meu corpo mostrava isso. Mostrava de uma maneira que ninguém interpretava. Eu comecei a formar uma escoliose muito cedo. E era a forma que o meu corpo queria mostrar para ser visto. E foi visto. Só que, às vezes, parece aquela história da pessoa estar a procurar a chave de casa. A pessoa perdeu a chave de casa numa rua e está a procurar noutra rua porque tem um candeeiro e vê melhor. Então, se ela perdeu a chave noutra rua e está a procurar noutra, está a procurar no sítio errado, não é? E, de facto, isto foi avançando. E sim, Patrícia, a parte emocional é tão ou mais importante que a física. O nosso corpo revela tudo. A nossa parte emocional é vista através do formato do corpo agora. É possível fazer uma análise corporal e dizer exatamente o quanto dos nossos recursos que nós temos, das nossas capacidades e também da dependência emocional que nos trava. Ok? Por isso, é possível agora dar a volta a isto. Mas é importante ter esta consciência. E aqui há uma questão que é até interessante aqui na parte do cuidador. Já que temos aqui tantos, é importante estarem atentos a isto, que é o melhor par para um cuidador é um coitadinho. O coitadinho, e que eu espero ainda ter uma live para poder falar sobre ele, são aquelas pessoas que parece que dá tudo errado na vida delas, têm sempre uma história triste para contar, estão sempre cheias de problemas. E quando um cuidador e um coitadinho se encontram, dá mates. Isto parece ridículo, mas é verdade. É que eles encaixam. Para poder continuar a repetir o padrão aprendido na infância, o cuidador precisa de estar próximo de pessoas, ambientes e situações problemáticas. E um coitadinho precisa de ser cuidado. Então eles encaixam. É um bocado triste, mas olhando para a maioria dos relacionamentos, e eu também passei por isso, encaixa. Encaixa. Por isso, de forma consciente ou inconsciente, o cuidador sempre atrai esse tipo de pessoas, ambientes e situações. Porque para ele, quanto mais problemas, melhor. É ridículo, mas é assim que acontece. Dá vontade de rir, não é, Fernando? Pois dá. Dá vontade de rir. Mas é mesmo rir para não chorar. Então, tudo na vida de um cuidador parece pesado, difícil, problemático, complicado. O casamento é assim, os filhos, os pais, os irmãos, a equipa, é tudo muito complicado. A equipa de trabalho e para colocar a cereja em cima do bolo de literalmente merda que ele carrega dos outros, há muitos cuidadores que arranjam tempo até para fazer qualquer tipo de trabalho voluntário e sem receber nada por isso. Quer dizer, ele recebe aplausos, elogios e aquele amor e reconhecimento que ele tanto buscou na infância. As pessoas dizem que ele é um guerreiro, um exemplo, uma pessoa forte que não se deixa abalar pelos problemas. Apesar das dificuldades, consegue ser solidário e ainda pensar no próximo. O problema é que geralmente ele não recebe muito dinheiro. E quando recebe, ele usa grande parte desse dinheiro para cuidar de alguém. Porque, vamos pensar, para que é que serve o dinheiro para um cuidador? Só se for para cuidar dos outros.
porque ele próprio não se cuida, não se prioriza, não prioriza os próprios sonhos e desejos e vontades. Ele não consegue ou não quer sair do papel de cuidador para ir aproveitar a vida com o dinheiro que pode ganhar. Afinal, se ele for aproveitar a vida, como é que ficam as pessoas que precisam dele ou que dependem dele ou do cuidado dele? E o que é que as pessoas vão pensar se o virem a aproveitar a vida? Enquanto elas estão a sofrer e a precisar de ajuda. Conseguem entender de que formas é que a vida do cuidador trava? E porquê é que ela continua travada? Então, a dependência emocional, no caso do cuidador, faz com que ele repita o padrão de cuidar, proteger e zelar pelo bem-estar alheio e deixar de lado as vontades e necessidades que ele mesmo tem. A Carmen diz, ai, que afinal ainda sou muito cuidador. Muita coisa ainda para mudar aqui, caraças. Pronto, que bom. Que bom que tu estás aqui nesta live. Eu disse, eu prometi e cumpri que iam cair muitas fichas. Então, que bom, aproveitem. Aproveitem estas fichas para repensarem. Agora que estamos na última semana do ano, será que eu quero continuar a repetir isto? Será que é mesmo isto que eu quero para mim? Então o cuidador ele faz isso porque ele acredita que por cuidar será amado e reconhecido. Porque ele aprendeu isso com os pais na infância. E para ele isso é tão, 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 tão importante que ele está disposto a trocar a vida dos sonhos dele por isto. E quem já aqui me ouviu falar de traços de caráter, há 3 traços de caráter por motivos diferentes que têm mais este perfil cuidador. Eu vou falar os nomes, não é para assustar, quem não está tão familiarizado, mas nós todos temos 5 traços de caráter, que se formam desde a gestação até os 5 anos. Eles não têm nada a ver com doenças, os nomes foram deixados para honrar os primeiros investigadores, que os descobriram, e são o esquizoide, o oral, o psico, o masoquista e o rígido. O psico é de psicopata, mas não tem nada a ver com aquilo que vocês ouvem nos filmes, ok? São traços de caráter apenas, e cada vez mais vai ser comum vocês ouvirem, por isso eu não tenho medo de falá-los aqui, não tem nada a ver com doenças, são apenas nomes. A Carmen diz, por alguma razão me atraiu esta live, não foi por acaso. Eu sou filha de um cuidador altruísta. Será isso, Carmen? Sim, é natural, até porque a nossa sociedade ensina muito isso, aplaude muito isso, não é? Só que o vazio de quem é um cuidador não se preenche com isso. E os traços que mais têm este perfil têm a ver com os padrões de não reviver as dores básicas deles, que é o traço oral, o masoquista e o rígido em determinadas situações. O rígido é só em determinadas situações, mas o oral tem a ver com a dor do abandono, que é a dor básica dele. Então, para a criança oral, o medo de não ser amada e ser abandonada pelos pais é terrível mesmo. E o traço oral forma-se ali na fase da amamentação. Por isso, ela está sempre disposta a fazer o que for preciso para ter esse amor e manter os pais por perto. Se ela entender que para ter o amor dos pais e não ser abandonada por eles, ela precisa de cuidar de algo ou alguém, então é isso que ela vai fazer. Ela nem pensa 2 vezes. E quem tem o traço oral mais alto é uma pessoa muito mais empática, porque ela sente o que a outra pessoa sente. E tem muita facilidade em se conectar e vincular emocionalmente a alguém. Por isso é que quando uma pessoa com um traço oral mais alto vê alguém a sofrer ou precisar de ajuda, é difícil para ela recusar, porque ela sente a dor e a dificuldade do outro junto com ele.
Ela não se vê capaz de abandonar o outro e deixá-lo sozinho no momento de dificuldade. E porque ela sabe, de forma consciente ou inconsciente, o quanto isso é desesperador. E o que é mais complicado no caso dos orais? É que eles sentem as coisas com muita intensidade. E eles precisam de ser cuidados e acolhidos. Se essa criança não receber amor ou cuidado dos pais, ou não tiver espaço para expressar os seus sentimentos, os problemas ou dificuldades, ela vai entrar na dor do traço e ficar ali enquanto sentir que precisa sufocar as suas próprias emoções para que os outros fiquem bem. Anabela diz, tal e qual eu, oral e cuidadora. Então fica atenta, Anabela, tá bem? E o ponto é difícil para um oral não se expressar, não expressar o que ele sente, de alguma forma. Então, se ele não consegue falar, porque é o superpoder dele, é um dos recursos maiores dos orais, eles adoram falar, comunicar, são super empáticos, essa criança vai transparecer que algo não vai bem de outra forma. Seja a chorar, seja a ficar agressiva, seja a descontar na comida ou a ficar ainda mais agarrada aos pais. E em casos mais extremos, essa criança pode até ficar doente para que as necessidades emocionais dela sejam atendidas pelos pais. Isto parece muito louco, não é? Mas de facto, o peso emocional é muito maior do que às vezes a parte física. A parte física é só aparência. Aparência entre aspas, né? Porque a criança não faz isto de propósito, como é óbvio. Isto é de forma inconsciente. Então, neste caso, o medo de reviver a dor do abandono na relação com os pais e outras pessoas é o que acaba por fazer com que estas pessoas que têm mais do traço de caráter oral terem mais tendência a assumirem o perfil cuidador. E quem são os orais? Em termos de corpo, são aquelas pessoas mais redondinhas, com traços mais redondinhos, têm os olhos mais pequeninos, às vezes assim parece o gato das botas, são aqueles olhos, como se costumam dizer, pidões, aqueles que pedem. São pessoas mais fofinhas, não quer dizer que sejam gordinhas, mas são fofinhas. O corpo é assim mais escorrido, são mais molinhas, a pele mais suave, parecem mesmo bebés. E dão vontade de abraçar, porque elas adoram abraços. E por isso é que elas sabem o quanto dói estar nesse... O quanto dói sofrer. Elas são muito, muito sensíveis. Por outro lado, o traço masoquista, que é o que se forma ali na altura do desfralde, que tem como a dor básica a humilhação, é diferente, a motivação é diferente. Para a criança masoquista, o medo de desapontar os pais, fazer algo errado ou se sentir humilhado é terrível. Por isso, ela vai sempre obedecer aos pais e fazer tudo certinho, sem erros, para não os desapontar. E adoramos abraçar, não é, Anabela? É mesmo isso. Como o traço masoquista é um traço que aprende a suportar as dificuldades e a ser resiliente para sobreviver, esta criança vai ver responsabilidades e o peso de cuidar de algo ou de alguém como só mais uma coisa que ela precisa de suportar. É só mais uma. Ela já está tão habituada, o automático dela já é tão normal carregar peso que é só mais uma coisa. Então, de forma diferente dos orais, os masoquistas conseguem suportar em silêncio a dor e os problemas deles.
e passam a imagem de que está tudo bem, né? Eles conseguem fazer algo incrível que é suportar e fingir que está tudo bem. A Nani diz, eu mesma. Pois é. Pois é, Nani, fica atenta, que agora então eu estou a falar para ti. O problema é que, por não colocarem isso para fora, por não expressarem, a pressão interna aumenta até um ponto que essa criança explode. E é o dia em que ela cai no choro do nada, bate noutra criança, fica doente, começa a ir mal na escola ou faz algo errado naquilo que estava sobre a responsabilidade dela e vai causar um transtorno para alguém. Como os masoquistas também tendem a sentir muita culpa quando eles causam algum tipo de problema, um transtorno para os pais, eles sentem-se muito mal por isso. E aí, para compensar, eles vão esforçar-se ainda mais para fazer tudo certinho, do jeito que os pais esperam evitar dar problemas ao trabalho para sentirem que merecem ser amados. E o Fernando diz, já fui assim. Pois é. Então, o medo de reviver a dor da humilhação na relação com os pais e outras pessoas é o que faz as pessoas que têm mais do traço de caráter masoquista terem maior tendência a assumir também o perfil cuidador. E os rígidos? Como é que ficam os rígidos? Os masoquistas, só para quem não sabe, são aquelas pessoas que são mais retas, são mais quadradas. Por exemplo, eu tenho aqui algum masoquista na minha cara. Sou um pouquinho mais quadrada, que esta zona é mais tensionada. O sorriso também não abre tanto e é torto. Muitas vezes tenho os dentes mais tortos, porque é da pressão que aqui se faz. As costas normalmente são retas e o rabo é assim mais para dentro. E as pernas parecem troncos, assim, fortes. O masoquista não corre muito, não é de grande velocidade, é mais de resiliência. Ele aguenta as maratonas todas. Ele vai pelo esforço, não pela rapidez. Porque os masoquistas, naturalmente, eles são mais lentos. E os rígidos? Os rígidos são aquelas pessoas tipo atores de cinema, top models, são pessoas que têm assim o corpo mais ampulheta, mais curvilíneo, os músculos estão mais... Basta fazerem um dia de ginásio e os músculos já ficam todos à vista. São pessoas com o corpo mais harmonioso, cheio de energia, são super ágeis e muito competitivas. E as pessoas têm o traço de caráter rígido, eles tendem a ter uma relação mais intensa com o pai ou com a mãe, ou seja, com o progenitor do sexo oposto. Resumindo, o menino será mais apegado à mãe e a menina será mais apegada ao pai. E os rígidos podem assumir o perfil cuidador quando a pessoa a ser cuidada por eles é justamente o pai ou a mãe a quem eles são apegados. E para os rígidos é muito importante serem perfeitos. Para eles serem vistos como perfeitos, serem a melhor opção disponível e receberem o amor que tanto desejam, eles estão dispostos a abrir mão dos próprios sonhos e desejos para atenderem às necessidades e desejos desse pai ou dessa mãe. E o medo de reviverem a dor da traição ou da troca na relação com o pai e a mãe é que faz com que eles assumam o papel de cuidador neste caso específico. E então, depois de tudo que eu falei, porque a live já está mesmo a terminar, conseguem identificar o perfil cuidador nas vossas relações com outras pessoas? Será que conseguem identificar alguém que assuma esse perfil na relação convosco ou com outras pessoas? Pensem, escrevam.
especialmente com quais pessoas, ambientes e situações assumem o perfil cuidador hoje na vossa vida. E o que é que aconteceu na sua história para que este perfil dependente se formasse de alguma maneira? E como é que, continuando a manter-se neste perfil dependente, está a travar a sua vida hoje e impedir de ter a vida que deseja ter? Então, já perceberam que este perfil dependente tem origem lá na infância. E nós somos facilmente apanhámos-los porque parece tão inofensivo, não é? Mas que repetindo vai ficando gravado, né? Até que se torna automático, até tomarmos consciência disso. E as dicas que eu dou para finalizar esta live têm ainda a ver com o que é que as pessoas cuidadoras, quando ouvem certas frases, como é que elas reagem. Então, quando ela ouve que é forte, guerreira e um exemplo de superação, é o ápice da vida dela. Ela prefere isso a ter uma vida leve, cheia de dinheiro, saúde e um relacionamento incrível. Inclusive, mesmo doente, ela continua a cuidar de tudo e de todos. E é ainda mais aplaudida por isso. Já pensou que bom seria se cada cuidador cuidasse da sua própria vida? Já parou para pensar que bom que seria se colocasse em prioridade pelo menos uma vez? Já parou para pensar se pegassem toda essa força e determinação que tem para cuidar dos outros e cuidasse da realização dos seus sonhos? Como seria a sua vida hoje? A Carmen diz, pois, ainda há dias me aconselharam a não dar tanto, sem pensar que é egoísmo. É porque aí, Carmen, é só uma evidência que o perfil culpado também está aí. Porque às vezes, quando a questão do egoísmo vem naquela coisa de como é que tu podes estar bem se os outros estão mal? Mas às vezes os outros nem querem estar bem. É uma escolha. Não é egoísmo, é amor próprio. Nós precisamos de estar bem para conseguir dar, inclusive aos nossos filhos. Eu ouço tantos pais, quando eu lhes pergunto quem é a pessoa mais importante da sua vida, a maioria dos pais responde os meus filhos. E isso é dependência emocional. Logo, de caras. Porque é só pensar no avião. É só pensar no avião quando a máscara de oxigênio cai. Quais são as instruções que dão? Primeiro, nós. Mesmo que esteja uma criança ao nosso lado. Porque se nós imaginem só a possibilidade de colocar a máscara numa criança que está ao nosso lado. E depois nós não tivermos tempo de colocar a nossa máscara e nós morremos, a criança morre também. Porque ela não consegue cuidar dela sozinha. Então nós precisamos de colocar a máscara primeiro em nós para depois poder cuidar dela. É só pensar nesta lógica. Eu sei que é muito ano a viver no mesmo automático. Eu também fui uma cuidadora, muito cuidadora. Eu era a que estava doente e cuidava na mesma. Era triste falar disso agora, mas é verdade. A Paula diz, é muito limitativo. Se estou a cuidar dos outros, não cuido de mim. Não há tempo para tudo, não é? Carmen diz, vou converter isto a meu favor. Bolas, eu mereço mais, realmente. Faz isso agora, 2022 está aí. Anabela diz, eu penso, mas não consigo.
É normal, é uma construção, Anabela, agora é um caminho, não é? Caíram algumas fichas. Eu até te aconselho a ver outra vez a live, porque há muita coisa que não vai cair de uma vez só, tá bem? É normal, porque quando nós já estamos aqui no padrão muito tempo, é, é tipo, eu vou, mas não consigo. Eu não tenho coragem. Mas agora já sabes, é uma escolha. Tá bem? Então, especialmente para as cuidadoras que estão aqui. Patrícia, ser egoísta é preciso, é verdade. É isso. A Carmen, excelente analogia essa do avião. Nunca se esqueçam desta analogia do avião, é mesmo muito importante. Especialmente quando vocês estiverem ao lado das pessoas que dizem: ai, tu és tão egoísta porque pensas em ti em primeiro. O Fernando diz: há cerca de 20 anos para cá tenho aprendido que quanto mais damos, mais recebemos. Depende, depende, depende de cada situação. A Paula diz: essa analogia do avião faz-me todo sentido. Eu estou aqui a dar, porque eu adoro partilhar estas coisas, aquilo que foi muito importante para mim. Eu tenho a certeza que vai ser muito importante para vocês. Por isso, para mim, este dar é contribuição, é crescimento. Eu estou a contribuir para trazer esperança às pessoas, uma esperança real. Não é só dizer que a motivação muda o mundo, não. Porque estes padrões não vão lá nem com motivação. E eles vão se dissolvendo dia após dia. Porque cada cuidador pensa o quanto pode crescer e até usar esta habilidade de cuidado que tem para alavancar o negócio, por exemplo. Alavancar os seus sonhos, os seus desejos e realmente construir uma vida que possa sentir a leveza e a tranquilidade de viver essa vida. Então, para ter essa vida leve, para poder fazer tudo o que eu falei até agora, o convite que eu faço é: abram a mão de querer serem tão fortes. Abram a mão de quererem cuidar de todo mundo. E vai uma dica prática, só para terminar. Da próxima vez que se aperceberem que estão a responsabilizar-se pela vida de outra pessoa, que não é a tua, para e pensa. Espera aí. Isto é realmente responsabilidade minha? Isto realmente é algo que eu preciso fazer? Isso é algo que depende única e exclusivamente de mim? Então, antes de o automático que já vai, né? Porque os orais os masoquistas sentem e fazem, é logo tal. Mais o masoquista sente e faz, ele é muito mais da ação, o oral é mais do cuidar. Mas, e os rígidos então vão logo, se for o progenitor do sexo oposto. E lembrem-se, quem vive para agradar não se agrada da vida que leva. E para terem a certeza e quem não consegue querer conseguir de facto ter uma vida mais leve, mais tranquila e projetar os seus sonhos e desejos, nem que seja para os nossos filhos, não é? Como um bom exemplo para eles. É possível medir a percentagem de dependência emocional a partir do formato do corpo, numa análise corporal. E fazer os ajustes necessários para ter uma vida melhor, uma vida mais leve. A partir de agora é uma escolha abandonar a dependência emocional em 2021. A dependência emocional vai ficar este ano. E abraçar uma vida no seu fluxo natural em 2022. E podem agendar já a vossa análise corporal, se o desejarem. Estou aqui para isso também. E quero agradecer a vossa presença,
até ao final, a vossa interação, que para mim é o receber, eu estou aqui a dar e a vossa interação é o meu receber. Fico muito feliz por também poder contribuir e ver os vossos agradecimentos. Um beijinho enorme, desejo-vos um bom ano. Até foguetes estão a dar agora aqui. E um beijinho e até breve. Um bom ano para todos, com boas escolhas.